Sim, Mari. Uai, bom demais. Lembrar quando você tá com só um pouquinho de fome? Yakult, Danoninho. Boa. Eu sou todinho também, tá, né? Gente, quem estiver escutando aí, bora ir voltando. Liga na câmera. Vou mandar mensagem no grupo também rapidinho. Ok. Tá, tranquilo. Mari, agora que você entrou aqui, eu vou explicar para você um pouquinho como vai ser o processo inteiro. Primeiro, você vai ter 10 minutinhos de apresentação, tá bom? Todo o tempo que passar desses 10 minutinhos de apresentação, a gente vai agregar no tempo de respostas, que são 35 minutos no total. Então, se você apresentar em 9 minutos, você vai ter 36 minutos de respostas e assim vai. Depois disso, a gente vai ter dois tipos de perguntas, né? Perguntas do Conselho Administrativo e perguntas da diretoria executiva. Você vai ter 30 segundinhos para ler, 2 minutinhos para responder, e aí, nesses 2 minutinhos para responder, faltando 10 segundinhos, eu vou te falar um finalize, só para você saber que o tempo está acabando, tá bom? E aí, depois a gente vai partir para as perguntas das pessoas, dos membros da empresa, que vai ser 1 minutinho para perguntar e 1 minutinho e 30 para responder. Nesse caso, a gente vai estar com o cronômetro sendo apresentado, aí você acompanha certinho o cronômetro, tá bom? Eu vou relembrar você, antes de toda a parte do processo, que vai acontecer logo em seguida, só para você dar uma relembradinha. Mas agora a gente começa com a apresentação. Fica à vontade para compartilhar com a gente a sua apresentação. E é aí, 10 minutinhos. Recomendo você colocar um cronômetrozinho do seu lado. Mas você quer que eu te avise também, faltando 30 segundinhos para você acabar? Pode, por favor. Vou Tá colocar bom. o cronômetro aqui. Tipo. Então, fica à vontade aí. Assim que você começar, eu começo a rodar o tempo também, tá bom? Tá bom. Compartilhar a tela. Quando vocês estiverem vendo, me avisa, porque o meu computador ele é ótimo para pau na apresentação. Tá vendo certinho. Tá. Então, calma aí. Ui. Tá, né? Vamos lá. Com meu cronômetro. Começar. Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é Mariana e esse é o meu plano de candidatura para a diretoria de marketing. Eu vou passar pelo meu histórico e motivação, fazer uma breve análise da atual gestão e elaboração e operacionalização das soluções. Começando, então, pelo histórico e motivação, eu optei por começar essa história pelo meu intercâmbio que eu fiz em 2013, que foi uma experiência muito boa e me marcou demais, foi fundamental para formar a pessoa que eu sou hoje. E um tempo depois, eu fiz um intercâmbio de trabalho na Disney, que me fez repensar toda a relação entre cliente e empresa e a relevância do foco no cliente como um todo. Assim. Passando pelos 1000 cursos que eu fiz, eu agrupei tudo aqui para não ficar repetitivo demais, então eu passei por publicidade e propaganda, farmácia, turismo, e agora eu estou em administração. No primeiro período desse primeiro semestre, eu ingressei na OCJ como trainee e passei os últimos meses como consultora. Nesse meio tempo, eu entreguei o projeto IGF, que foi um projeto de marketing e estratégia, e agora eu estou na Ação, que é um projeto de processos. E o próximo passo que eu estou pleiteando agora é a diretoria de marketing. Passando agora para a análise da atual gestão, eu coloquei aqui os indicadores de marketing durante os 3 anos do PE. No geral, os indicadores de aprendizado e crescimento e processos internos têm tido um bom desempenho. A gente teve problemas em chegada em conformidade esse ano, principalmente por conta da pandemia, né, o coronavírus. O ROI do CAC, desde a sua criação, ele foi um indicador que deu muitos problemas para ser calculado, e agora que foi reformulado, vai ser possível da gente conseguir ter uma ideia melhor de como entender o retorno dos investimentos dentro da célula. Também é legal falar que eu calculei o custo de aquisição de clientes do primeiro semestre, de acordo com o planejamento financeiro, estava em torno de R$650, sendo menos de 10% do nosso ticket médio. A retenção, ela tem o melhor desempenho de todo o triênio, e o NPS pós-não-venda é o pior. Muito desse resultado de NPS vem de clientes neutros, muito pouco de detratores, e pontos de melhoria estão presentes na qualidade dos entregáveis, comunicação e proximidade do time com o cliente, e o preço também é muito comentado.
Desculpa, gente. O funil de vendas, né, ele possui, então, originalmente 4 etapas, que são visitantes, leads, oportunidades e clientes, mas eu coloquei também a 5ª etapa para a gente lembrar que o trabalho não deve parar quando a gente tem um cliente, que a gente deve se preocupar em reter ele também. Tem um ponto de exclamação aqui em leads, porque eu identifiquei um baixo nível de conversão de leads para oportunidades. Isso acontece pelo baixo relacionamento e nutrição que a gente tem com esse cliente, ficando em torno de 6% aí ao torno do triênio, mais ou menos. Olhando um pouquinho o desempenho do CPA, 2 minutos, eu fiz esse estudo recortando o período que o CPA existe efetivamente, né? E apesar dele ir contra a regra de Pareto e demandar de muito esforço, ele tem tido resultados muito relevantes para o CJ, então eu acredito que ele tem que se manter perene, sim, adaptando seu funcionamento e estrutura. Apesar deles não existirem indicadores para esses temas, é importante comentar a respeito das outras obrigações da célula de marketing. Então, o gerente de marketing ele tem atuado com foco no branding e nas redes sociais e despende de muito tempo produzindo artes. E eu acho que isso pode ser problemático à medida que a gente tem a rotatividade de 6 meses do gerente de marketing, e isso pode atrapalhar um pouco na nossa força da marca. Ele também gerencia esse subcanal e tem contato direto com a parceria da Crux, que é de chegada paga. O endomarketing também é muito importante para a empresa, considerando que ele auxilia na manutenção da motivação, do desempenho, da produtividade dos membros, e ele é a força da marca da UCJ dentro da própria UCJ, né? Então é fundamental a gente se atentar para ele. O recrutamento teve um bom desempenho esse ano, a gente bateu o recorde, né? Acho que foram 190 pessoas. Mas é importante a gente lembrar que o NPS dos alunos da face é de menos 2%, igual a gente viu na análise interna, então a gente tem que ter um relacionamento muito próximo e muito cuidado com o stakeholder da face. O CX, que é a experiência do cliente, eu vou tratar dele como CX nessa apresentação, porque é mais curtinho. Ele é desempenhado principalmente pela célula de projetos. A gente tinha o café como brinde no final da entrega, né? Mas essas ações foram descontinuadas por causa da pandemia. Passando agora para as soluções, meu objetivo é entregar maior processalização, automação e deixar a gestão de conhecimento para a célula para ter o salto de gestão que eu acredito que tem capacidade de ter. A respeito do recrutamento, eu acho muito importante a gente considerar contato com os calouros. A gente tem que pensar na rotatividade da face, que ela é de 6 em 6 meses, menos agora por causa do coronavírus, mas uma vez que a gente consegue conquistar as pessoas no início, os detratores eles tendem a diminuir no final. Então, eu acho que uma boa forma de fazer isso é em meio da ação conjunta com as outras iniciativas da face, seja ela a Atlética, o DA, o PET e o FaceEduca. E essa ideia surgiu em Bent com o diretor de marketing da CRIA, em que são feitas palestras e dinâmicas para engajar as pessoas, demonstrar o desenvolvimento e aprendizado, e isso seria colocado na realidade da face. E esse ano o FaceEduca, o Copa Cria aconteceu no meio online e funcionou super, só adaptando para a realidade do Zoom. Falando um pouco em experiência do cliente, é importante que ela comece desde o brand e seja pautada em ações constantes e não em checkpoints, igual o Luiz Daelo falou muito para a gente naquele dia da capacitação. Eu acredito que para isso acontecer... Ui, passei, foi mal, gente. Eu acredito que para isso acontecer, a gente tem que colocar em prática as pequenas gentilezas para os clientes, seja com disparo de e-mails em datas específicas, aniversários, dia da profissão, e entregando o brinde genérico no começo e um brinde mais especializado ao final. Isso hoje é feito por alguns GPs, mas vai muito da sensibilidade de cada GP. Eu também acho que esses clientes eles podem ser nutridos, já que o contato com o marketing acaba, uma vez que o cliente se tornou cliente de fato. E o desenvolvimento desses e-mails eu acho que vai ajudar muito nesse contato e a estimular a retenção. E é por isso também que eu proponho a reunião de Vendarketing, que tem um escopo definido de pensar em chegada, retenção e experiência do cliente, em união entre a célula de projetos e de marketing. Falando agora de posicionamento de marca, eu pretendo fazer o prisma de identidade, que é para a gente entender o que é externalizado, o que é internalizado e a imagem que a gente passa, para a gente conseguir elaborar estratégias mais assertivas e captar os clientes que a gente espera no próximo PE, né, que é um pouco mais específico. Eu acredito também que é importante a gente fazer uma análise histórica dos clientes, e essa ideia veio muito do Bent, que eu fiz com o Vinícius Mairink, que ele comentou que antes de qualquer coisa a gente precisa conhecer muito bem o nosso cliente. Como eu já comentei um pouco, o endomarketing é muito importante para a empresa, então a gente tem que continuar com as práticas que já existem, então tem uma reunião quinzenal que a gente tem que continuar com ela e ter muito foco para ela, e também colocar as pequenas gentilezas internamente. Então, eu acho que a gente pode voltar com uma iniciativa de 2015-16, que é a newsletter para os membros, comandou bens, felicitações, aniversariantes do mês, mas que seja um conteúdo que seja relevante para eles.
Falando agora especificamente de chegada, a chegada orgânica é preciso continuar o trabalho que vem sendo feito em parceria com a Colina e elaborar mais materiais ricos que servem para a nutrição. A chegada paga também deve continuar com os testes para a gente entender o potencial de cada canal e investir mais nisso. Para o social, eu acredito que o ideal é terceirizar, até pensando na nossa força da marca e não quebrar isso de 6 em 6 meses. E a referência, ela representa um número grande de visitantes e leads, mas que eles não caminham ao longo do funil. Então, eu acho interessante a gente colocar esse conteúdo em sites de parceiro e incentivar o caminho dessas pessoas ao longo do funil com a nutrição. Dentro do marketing por indicação, eu acredito que o método VPI do Rodrigo Noll seja muito interessante para o CJ, e ele consiste na definição de recompensas, mecanismo e ativação. Então, a gente precisa entender o cliente, o que ele quer, pensar em como é que vai ser esse procedimento, seja o brinde quando a gente tiver a indicação, ou seja, quando a pessoa fechar com a gente, e ativação, que é liberar isso e divulgar para todo mundo. Eu também acho que a gente tem que aproveitar os momentos certos para pedir indicação do cliente, quando a expectativa dele está mais alta, seja depois de um kickoff, ou então depois da entrega final. O e-mail marketing, ele pode ser usado de forma muito estratégica dentro da CJ, seja para nutrir os clientes para eles andarem ao longo do funil, seja para ter maior contato com os clientes, ex-clientes, membros e sempre o CJ. Eu coloquei aqui um visage que eu fiz, pensando mais ou menos como é que seria isso. Esse visage saiu muito do estudo que eu fiz do e-book da Rock Content, de e-mail marketing, e aí consiste nas pessoas que vão abrindo e consumindo material, conseguem ter mais acesso a isso. Agora, a respeito da chegada ativa, meu tempo, eu acredito que para que ela se mantenha perene, constante, ela tem que ser ensinada desde o trainee, e isso é uma coisa que o Caio, que é o diretor de marketing da Mais, fala muito, que lá eles investem nisso desde o começo, então eu acho muito relevante também para a gente. E um ponto muito falado pelos consultores foi sobre a positividade da rotatividade, eu também acredito que ela deve se manter dentro do CPA. E dentro do curso de Outbound Marketing, eles falam bastante sobre follow-up e fluxo de cadência, então eu acho que a gente tem que seguir isso e não focar apenas em cold calls, como também em cold mails. E eu acredito que o gerente de marketing deve tomar a frente do CPA, exercendo maior liderança e garantindo o desenvolvimento dele. O funil em Y é uma estratégia híbrida, né, entre inbound e outbound, e consiste em pegar os leads frios do outbound e nutrir no inbound, e pegar os leads quentes do inbound e ligar para eles. Essa prática, hoje a gente faz mais ou menos pelo phishing, eu acho que ela tem que ser incentivada. Mariana. 30? Sim. Tá, desculpa. Então, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela entrou em vigor no segundo semestre desse ano e consiste muito no foco da privacidade e de cuidado dos dados dos clientes. Então, a gente tem que ver isso nos documentos jurídicos para estar de acordo com a lei e não pagar nenhuma multa. E o RD Station liberou um botão de consentimento retroativo com o CTA para a gente garantir que os nossos leads estejam em uma base de dados legais. Muito bom. Você usou o tempo certinho. Desculpa te impressionar esse finalzinho aí, mas não, então... tudo bem. A gente finaliza sua apresentação, como você usou o tempo certinho, a gente não vai ter tempo restante na hora de fazer perguntas. E aí agora eu vou roubar a sua share screen para dar o share screen nas perguntas do conselho e diretoria, tá bom? Vou falar quando você estiver vendo. Peraí, deixa eu arrumar esse trem aqui, que tá muito grande, socorro. Pronto. Ai, Jesus. Certinho? Ué. Pode começar? Pode. Tá, só explicando então para você, lembrando como funciona. São 30 segundinhos para você ler. Eu vou só falar um responda quando passar esses 30 segundinhos, tá bom? E aí, são 2 minutos para você responder, faltando 10 segundinhos, vou falar um finaliza, tá bom? E se você terminar antes, tudo bem, a gente continua para a próxima pergunta, beleza? Tá, tudo bem. Então, beleza, vamos começar aqui agora. Um segundinho, que eu tenho que arrumar aqui meus trampos também. Então, bora lá. Primeiro a gente vai ter as perguntas do Conselho Administrativo, e essa é a primeira pergunta do Conselho. Ai, meu Deus, você tá na frente, sai daqui. Pode responder. Tá, então, o objetivo estratégico do indicador, ele está dentro de aprendizado e crescimento, né? E ele busca recrutar, selecionar e promover a chegada de pessoas mais alinhadas à estratégia da empresa.
a ação executada pelo diretor de marketing, que foi enviar vídeos, né, dele com o pitch específico para cada curso e também trazendo vídeos sempre o CJ de cada curso para mandar para o pessoal. Eu acredito que tenha sido operacional, já que foi ele mesmo que fez tudo. E eu não sei dizer sobre a presença do comitê de recrutamento. Eu acho que foi mais uma ação do diretor de marketing. Eu acho que isso foi um ganho muito grande, considerando que foi feita majoritariamente, né, no virtual. Então, é muito positivo da gente pensar e utilizar o que deu certo para o próximo recrutamento, que vai ser inteiramente online e sem o driver de valor de tempo, né? Porque isso foi um ponto muito utilizado pelo Uber, considerando que a gente não tinha aula, então muitas pessoas se inscreveram no processo seletivo, considerando que iam ter esse tempo disponível. E agora que a gente está conciliando o FMG com o CJ, eu não sei dizer como isso vai ser. Eu acredito que alternativas que podem ser adotadas são as palestras antes do recrutamento, muito mostrando para as pessoas o que a gente faz, porque eu vejo que muitos trainees entram sem realmente conhecer e entender o que o CJ faz. Então, essas palestras antes, mostrando um pouquinho do dia a dia, mostrando o que a gente faz, entregáveis, como a gente transforma a realidade do cliente, pode ser interessante para atrair essas pessoas e mostrar que, apesar do tempo ser curtinho, o desenvolvimento que elas vão ter é muito grande. Ok. Vamos então para a segunda pergunta do conselho. Pode responder. Tá, eu acredito que o NPS pós 6 meses, ele foi criado na gestão da Lorena, em 2016, mas pode ter sido também na da Silva, 2015, não tenho certeza. E ele foi criado com o intuito da gente entender se a gente realmente está transformando a realidade do cliente após 6 meses que a gente já deixou de trabalhar com ele. Ele é um KPI atualmente, e eu acho que ele é muito relevante, sim, para a gente entender. Eu acho que os resultados que a gente tem tendo de melhorias, ver que a gente realmente está implementando mais projetos, a gente está transformando a realidade dos clientes, isso é muito positivo. E quais ações podem ser executadas? Eu acredito que se a gente tiver uma comunicação mais próxima com o cliente, desde o final do projeto até quando a gente vai coletar o NPS, a gente pode ter insumos melhores. Então, por exemplo, hoje a gente tem informação do cliente após um mês, né, com o NPS 1, e após 6 meses. Então, é muito pautado em checkpoints. Eu acho que para a gente entender de fato como que a gente está mudando a realidade desse cliente, a gente tem que ter uma comunicação mais próxima e mais embasada. Ok. Terceira pergunta do conselho. Pode responder. Então, tá. Se eu não me engano, pelo PF que saiu agora de 2020/2, a gente tem mais ou menos 30 mil reais investidos na célula de marketing. Dentro desses, eu sei que tem 1.500 da RD Station, 2.200 por mês da Colina Tech, 500 da Crux, 1.500 do Eds, né? É mais ou menos isso. A maior parte desse gasto é enviado diretamente para obtenção de clientes, mas é importante a gente ver também que o nosso ROI foi positivo, ele foi 245%, mais ou menos. Evolução dos gastos do marketing. Então, inicialmente, a gente tratava muito de marketing de conteúdo, em que nós mesmos fazíamos o conteúdo. Esse ano foi terceirizado o marketing de conteúdo, então incrementou esse gasto. A parceria com a Crux, acho que foi em 2018, e aí entrou esse gasto, mas é muito bom, porque eles são mais assertivos, eles conseguem direcionar a gente, trazendo uma chegada maior, mas conforme, com estratégias mais assertivas. Agora, a respeito do ROI do CAC, desde que ele foi criado, ele tem sido um indicador de muito problema, as pessoas não têm entendido como calcular ele, até que ele foi reformulado nesse ano pelo Uber, agora ele não é mais ROI do CAC, né? Agora ele é só ROI, e a gente consegue ver direitinho o investimento que a gente gasta, e a gente viu que foi positivo. Eu sei que o ROI de chegada paga foi muito, muito positivo, foi tipo 4 vezes,
e assim a gente vai saber como direcionar os nossos esforços, e eu acho que é um indicador muito estratégico. Ok. Vamos então agora para as perguntas da diretoria. Essa vai ser a primeira pergunta. Pode responder. Então, vou começar explicando o que é o Vendarketing. O Vendarketing é a união entre o time de vendas e o time de marketing para a gente conseguir ter o caminho do funil e as estratégias mais assertivas. Eu acho que é muito... O Analytics ele é muito bom para a gente conseguir analisar esses dados de forma histórica e conseguir compreender qual que é o caminho que esses clientes eles têm feito ao longo do funil. O Analytics a gente consegue compreender mais ou menos o canal de tráfego, de onde que esse cliente está vindo, quantas pessoas navegam, qual que é o horário principal que eles fazem. Então, isso é muito bom para a gente direcionar a nossa estratégia. Pensando nos próximos passos, eu andei checando mais ou menos assim o Data Studio, que é como se fosse o Power BI do Analytics. Então, a gente consegue colocar direitinho as informações que a gente precisa, cruzando os dados. E isso é o que eu acredito que precisa ser feito. A gente precisa cruzar os dados para conseguir compreender direitinho onde que a gente tem que investir, como que vem sendo, ver os problemas, ver os gargalos, né, e tentar resolver eles em união entre as duas células, porque no fim das contas elas trabalham juntas. E sobre previsibilidade, eu acredito que previsibilidade a gente só tem com base de dados históricos e metas claras. Então, a partir do momento que a gente está conseguindo ter uma análise histórica, a gente consegue direcionar melhor para os próximos anos. Suave. Segunda pergunta agora. Pode responder. Tá? Referente a erro de atuação, eu acredito que foi muito da chegada paga de fundo de funil, que não seguiu a estratégia 70-20-10, que é a estratégia de marketing de conteúdo, aí é como é que a gente tem que conseguir esses clientes. Então, utilizar da landing page e chegada paga fundo de funil para atrair mais clientes, eu entendo a necessidade, considerando que a gente não teve chegadas em julho, então foi um período muito complicado, mas não foi tão assertivo por ter trazido muitos clientes inconformes, mas trouxe clientes que fecharam vendas, trazendo um ROI de mais de 4 vezes aí, então acredito que isso foi muito positivo, apesar de ter trazido clientes inconformes. No respeito à prospecção ativa, o phishing, o que ele é? O phishing consiste em pegar leads do inbound e ligar para eles pelo outbound, e eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, eu acho que está correto. E a dificuldade de gestão de leads é porque a gente tem muitos leads, mas a gente não gera tantas oportunidades, porque esses leads não são nutridos. Então, muitas vezes, quando a gente vai ligar pelo phishing, esses leads, eles estão frios, eles não são educados, eles não têm interesse em fechar com a gente. Então, para que esse direcionamento do phishing ele seja mais assertivo, a gente tem que investir mais em nutrição dos clientes. Ok. Vamos agora para a última pergunta da diretoria. Pode responder. Eu acredito que a construção da meta é pautada na execução dos nossos processos internos, principalmente o indicador-chave mais importante de todos é o IC. Então, tudo é balizado por ele. Então, a partir do momento que a gente tem o IC, a gente vai pensar em quantos projetos precisam ser vendidos e, a partir disso, a gente vai ver quantas chegadas tem que ter para que isso aconteça. Então, eu acho que a nossa execução parte não pela demanda do mercado necessariamente, mas pela execução dos processos internos.
Eu acredito que a nossa estratégia de atração é baseada muito hoje em volume, considerando que a gente atrai e converte muitas pessoas, mas a gente não traz tantas oportunidades por falta de nutrição, então a qualidade ela está ali no meio termo. E como as metas devem ser construídas, eu acredito que a gente faz pegando do ano passado, somando, né? Então, com base histórica, eu acho que isso é interessante e a gente pode continuar utilizando o indicador de IC para balizar a qualidade dos projetos e pensar no desenvolvimento do membro. Ok. Então, com isso, a gente termina aqui as perguntas do Conselho e da diretoria. Vamos agora para as perguntas dos membros da empresa. Vou só parar o share aqui. Vou dar um share no cronômetro para a gente. E aí, novamente, lembrando como funciona, Mari, 1 minutinho para perguntar. Se a pessoa demorar 50 segundinhos, eu vou falar finalize para eu terminar a pergunta. E 1 minutinho e 30 para eu responder. Se demorar 1 minutinho e 20, eu vou falar finalize também. Mas o cronômetro vai estar na tela. Se você estiver seguindo o cronômetro certinho, eu também não preciso nem falar não, tá? Vou dar o share aqui para a gente. Diretoria e conselho, quem quiser perguntar, pode levantar a mão já. Calma que eu tenho que achar as pessoas aqui. Foi. E eu tô pensando se eu tô esquecendo de alguma coisa. E se a pessoa fizer mais de uma pergunta, tenta esclarecer antes de fazer a pergunta, que aí eu deixo o tempo rodando um pouquinho mais tempo da pergunta. E aí a gente foca na última resposta. Na resposta da última pergunta. Então, vamos começar. Dodó, fica à vontade. 1 segundinho, Dodó. Gabriel, o Gabriel vai acompanhar o tempo total, que é 35 minutos. Se sobrar tempo, a gente vai fazer uma segunda volta. E é isso, né? É isso. Acho que eu tô esquecendo de mais nada. Dodó, fica à vontade. Vou fazer 2 perguntas, tá? Mas as primeiras são muito diretas. Então, minha internet travou. Não, voltou. Não. Tá. Mari, parabéns pela candidatura. Igual eu falei, vou fazer 2 perguntas bem diretas, aí você só me responde e depois a gente conversa. Na sua proposta, você defendeu, né, a manutenção do CPA. Aí eu queria saber, hoje na UCJ, é mais barato a gente conseguir um cliente ativa ou passivamente? Ativa. Tá. E a prospecção ativa, ela é uma tarefa de baixo, médio ou alto esforço, na sua opinião? Alto esforço. Tá. Então, pensando no equilíbrio desses pontos, né, e no fato de que nos últimos meses a gente teve um desempenho do inbound em queda, que acredito que tornou a prospecção ativa mais necessária e percentualmente mais relevante, eu queria entender se você acha que é uma escolha inteligente a gente pensar em manter o CPA como ele é hoje ou até em ampliar o CPA, e se sim, como adequar o planejamento financeiro para isso, já que a gente teve que realocar recursos de outras células até para conseguir rodar hoje. Tá. Eu acredito que, tipo assim, o funil em Y, né? Então, a união entre o inbound e o outbound é muito positivo para a gente, porque a gente consegue entrar em contato com os leads que estão mais quentes. Então, é super positivo. Eu acho que a gente pode pensar nesse formato para trazer e deixar o outbound mais perene. Eu também acho que... Desculpa, gente, estou um pouco nervosa. Pensando nisso, que é um esforço muito grande, um gasto muito grande de tempo, eu acho que a gente não tem que se pautar em volume, mas sim em qualidade. Então, a partir do momento que a gente faz uma análise histórica, igual já está sendo feito, mais ou menos, e consegue entender de onde que os nossos principais clientes vieram antes, a gente consegue direcionar os setores. Hoje, como é que está acontecendo no CPA? A gente está fazendo testes de setores para ver quais que dão mais certo, quais que funcionam mais. E no momento que a gente não tem esse estudo histórico, eu até compreendo, mas a partir do momento que a gente vai ter um estudo histórico, entendendo de onde que os nossos clientes vieram e onde que faz mais sentido a gente atacar, entre aspas, com o inbound, com o outbound, eu acho que a gente pode continuar assim. E também, considerando que hoje a gente recebe uma lista de 30 leads para entrar em contato por semana, eu acho que a gente pode ter uma lista menor de leads para demandar de menos tempo dos consultores e não afetar na execução de projetos. Boa. Opa, calma aí que eu cliquei errado aqui. Boa. Então, próxima pessoa, Hubert. Mari, parabéns pela proposta e pela candidatura e pela apresentação também. Minha pergunta é bem específica sobre o inbound marketing, falando sobre o funil de vendas mesmo. Queria que você comentasse duas estratégias para converter visitantes em leads. Desculpa, primeiro para gerar visitantes, em segundo lugar para converter visitantes em leads, e em terceiro lugar para converter leads em oportunidades. Tá, vamos lá. Primeiro, trazer visitante... Como é que é? Trazer Gerar visitante. visitante. Tá.
Visitante. Então, a gente tem que continuar com a estratégia de inbound clássica, que é 70-20-10. O que é isso? É a gente ter 70% do nosso conteúdo voltado para topo de funil, 20% meio de funil e 10% para fundo de funil. Além disso, a gente tem que criar também materiais ricos que façam essas pessoas se interessarem e direcionar isso com chegada paga. Segundo, para conversão. Conversão, eu acho que a gente tem que investir muito, muito nesses materiais ricos que façam sentido com as landing pages para as pessoas entrarem no nosso site, verem valor naquilo e deixarem os dados delas lá, que é para isso que a gente vai utilizar depois. Então, a gente consegue fazer essa primeira conversão. E é importante a gente pensar também em reconversão. Quanto mais materiais ricos a gente tem, quanto mais as pessoas continuam consumindo o nosso conteúdo, mais essas pessoas estão quentes e têm chance de se tornar uma oportunidade. Então, é importante a gente investir muito nesse aspecto. E a última... Para gerar oportunidade. É gerar a oportunidade de a gente continuar nutrindo esses leads. A partir do momento que eles já estão na nossa base de dados, que ela seja legal, a gente tem que enviar, nutrir esses leads enviando conteúdo que faça sentido para ele. Então, nos fluxos onde ele converteu, a gente tem que continuar criando mais fluxos. A gente já tem, né? Mas continuar criando fluxos para que ele seja educado dentro daquela ação que ele achou que faz sentido para ele. Você preferiria criar um fluxo para gerar lead scoring ou fazer phishing? Dividir meu tempo entre os dois. Certo. Boa. Deixa eu ver aqui. Camila. Mariana, eu vou deixar minha câmera desligada porque minha internet está um pouco ruim, mas espero que você consiga me compreender. Tudo bem. Vamos falar um pouquinho de chegada e imprevisibilidade. Então, para nossa negociação, a gente sabe que vocês conseguem saber a previsibilidade do mensal na chegada, mas para a gente importa muito saber naquela semana também, no sentido de, é muito ruim para nós quando a gente chega numa semana e percebe que não temos diálogos para aquela semana. E aí eu queria saber, assim, pensando que a gente tem vários canais de chegada, que a gente não pode ter um tratamento igual para todos, porque não é tão eficiente. O que você faria para levar para a sala de negociação mais previsibilidade nessas micro chegadas semanais ou quinzenais? Para a gente conseguir também reagir principalmente, não só reagir, né? Prever e não ter que apenas ser reativo. Tá. Então, eu acredito igual. A gente colocou semana passada o material rico novo, que foi até o que eu acho que foi feito pela Adriele, se não me engano, e ele já gerou leads. Então, eu acho que a gente tem que ter primeiro o acompanhamento mais próximo do nosso RD Station e do Analytics, mais do RD Station, né, que é isso, para a gente entender direitinho quais são as chegadas para levar para a reunião de segunda-feira, né, o acompanhamento de negócios, e também investir no que a gente sabe que funciona muito e rápido, que é a chegada paga. Então, eu acredito que seja indo mais nesse sentido. Entendi. Só que a chegada paga, ela também leva para mais inconformidade, concorda? É na estratégia que a gente tem adotado, sim. E aí tem alguma coisa que você pensou para a gente resolver isso, para a gente ter uma chegada paga mais conforme? Eu penso da gente fazer campanhas voltadas para a estratégia original do marketing de conteúdo, né? E também da gente usar mais as palavras-chave específicas para a gente conseguir trazer essas pessoas. Beleza, muito obrigada, Mariana. Nada. Pedro. Mari, parabéns pela proposta, parabéns pela candidatura. Segundo uma pesquisa realizada pela Bain Company para avaliar os impactos da Covid nas estratégias de marketing utilizadas por empresas B2B, foi observado que os compradores tendem a confiar majoritariamente nas informações de sua comunidade profissional, principalmente colegas, clientes, fornecedores atuais, colegas mais jovens e fontes especializadas do setor. Por outro lado, os profissionais de marketing tendem a subestimar o impacto do diálogo com a comunidade e a sua própria capacidade de direcionar as decisões de compra dessas empresas. Além disso, contrariando um pouco o que você acabou de falar com a Camila sobre a questão de anúncio pago ser uma boa fonte, foi observado que as empresas confiam 2 vezes mais nas fontes de indicação comunitárias do que em anúncio pago. Pensando nisso, eu queria que você fizesse uma análise comparativa, se possível apresentando fatos e dados sobre a performance da nossa chegada por indicação, comparando o ano de 2020 com o ano de 2019, e depois que você apresentasse ações que você pretende tomar para estimular o conhecimento sobre a marca da UCJ no mercado de consultoria. Tá, vamos lá, partes. A indicação, ela é, historicamente, um importantíssimo canal de chegada. Até 2017, 2018, 2017, um dos 2 anos, era o principal canal de chegada. A virada foi, assim, recente. Então, hoje, em 2019, eu acredito que ele foi o segundo canal de chegada, porque em 2019 nosso inbound ele já estava bem relevante. E esse ano, eu acredito que ele só perde para retenção.
em quesito de vendas. Então, a nossa indicação é muito importante, é por isso também que eu venho propondo o método VPI de indicação para a gente tornar ela mais automatizada, porque apesar dela ser um importantíssimo canal de chegada para a gente não faz muitas ações de estímulo a ela. Então, as indicações chegam, mas a gente não sabe exatamente como estimular, de onde elas vieram, porque elas vieram, a gente acredita que é com base no nosso trabalho excelente, mas não exatamente a gente entende. A respeito da chegada paga, não é? Que você quer que eu faça a comparação? Não, sobre a indicação. Tá. Então, continuando sobre a indicação, eu acredito que ela é muito relevante para a gente, deve ser estimulada nesse sentido, porque ela continua sendo dos principais canais de chegada que a gente tem no marketing hoje, trazendo também muita conformidade, porque as pessoas que indicam já sabem o que esperar do CJ. Tá, e você avalia que a indicação tem performado bem no ano de 2020? Ela deu uma caída no ano de 2020, exatamente porque a gente não compreende como ela funciona e a gente não sabe explicar o motivo. Tá aí, tá, não vai dar tempo. O Léo? Olá, Mariana. Parabéns pela candidatura, proposta e apresentação. E eu gostaria de te falar um pouco sobre endomarketing. No quesito de endomarketing, pelo que eu percebi pela sua proposta, tem um esforço de realmente sedimentar o endomarketing da empresa, por aquilo que você traz como consistência, constância e equilíbrio. Entretanto, como inovação, você traz o e-mail prática de 2015, se não me engano, sendo que você mesma traz o dado que 60% das pessoas não rolam o e-mail inteiro. Você traz algum gerenciamento de risco sobre isso, mas eu gostaria de saber, além dessa ação, quais outras você pretende ter e qual é a visão de endomarketing que você tem para o final da sua gestão? Tá. Pode soltar, tá. Eu acredito que o endomarketing, ele é muito importante para mover a empresa como um todo, né? Igual a gente já conversou bastante sobre isso. Eu trago uma ação que foi descontinuada em 2015 por eu acreditar que, apesar dela ter sido descontinuada, por ter se tornado mais um e-mail na caixa de entrada de todo mundo, ela tem muita força. E eu vou explicar agora o motivo. Eu falei que 6% das pessoas rolam e-mail quando o e-mail não é relevante para eles. Então, a gente tem que trazer nesse e-mail coisas que façam sentido para os consultores. Eu vejo que os mandou bem são uma parte muito boa da RM, que todo mundo gosta. E eu imagino que trazer isso nesses e-mails, nessa newsletter interna, seja bom para os consultores se sentirem mais parte da empresa também. E foco, né? Tipo assim, serem vistos e beneficiados. Pensando nisso também, na processualização dos aniversários do mês e de felicitações, coisas que façam sentido realmente para esse membro. Que mais? Você perguntou. Segunda parte. Além disso, quais outras ações você acredita necessárias que você vai estar atuando sobre a sua gestão? Eu acredito que a gente também pode investir mais nos brindes, igual, então as camisas. Eu sei que a gente vai receber a camisa Polo agora, mas é importante delas se manter. Mas ter acontecido um pouco antes também, os outros brindes. É claro que a gente está à distância e isso dificulta, mas a proximidade, acredito que a gente fazer happy hours também seja muito positivo para trazer essa força do conjunto para dentro do CJ. Muito obrigado. Boa. Mari, eu vou fazer uma pergunta agora. Eu vi você comentar na sua proposta, eu vi você comentar um pouquinho na apresentação também sobre a LGPD, né? Então a Lei Geral de Proteção de Dados, e ela é justamente protegendo os dados dos nossos clientes, né? Então ela pode atuar de várias maneiras, pode atuar desde a prospecção até por exemplo, como o nosso box está estruturado, como os projetos vão ficar lá. Eu tive a sorte esse semestre de ter uma consultoria com a Microsoft, em que eles passaram com a gente como a gente está classificado frente à LGPD. Eles colocaram a gente no pior nível frente a políticas e processos, no pior nível de gestão de dados, no pior nível de procedimentos e no pior nível de estratégia quanto à proteção de dados dos nossos clientes no geral. E aí eu queria te perguntar, eu vi a matriz de priorização que você colocou na sua proposta, e eu tenho medo, né, porque numa matriz de priorização a gente vai escolher a coisa que tem maior impacto e menor esforço. Eu tenho medo da LGPD ser deixada de lado na sua gestão. Queria que você comentasse sobre a LGPD e como você vai atuar no ano que vem quanto a isso. Primeiramente, se eu tivesse que especificar e priorizar alguma coisa, considerando... Eu separo a minha proposta em 3 âmbitos, então. A chegada, relacionamento com membros, que são os fornecedores, relacionamento com os clientes. São todos muito importantes. Eu acredito que o diretor de marketing
diretora, né, eu sou, deveria ter um texto de atuação em cada um desses, mas à medida que a gente tem que priorizar, priorizaria a chegada, e a LGPD se encontra dentro da chegada. Considerando também que se a gente não atender ficar dentro da lei, dentro da norma, a gente vai ter que pagar uma multa altíssima, que a gente não pretende pagar. Então, o primeiro ponto, a gente tem que ter uma política de privacidade e de transparência bem clara no nosso site, que hoje não existe. Então, a gente tem que ter isso mostrando para os clientes exatamente o que a gente vai fazer com aqueles dados, por que a gente está acolhendo aqueles dados, eles podem esperar daqueles dados. Então, é importante a gente falar. Se a gente vai usar para uma estratégia de phishing, é importante a gente comentar que a gente pode entrar em contato na política de privacidade. Também tem que ter o consentimento. É uma parte muito importante da LGPD a gente ter esses dados considerando o consentimento do cliente, do lead, da pessoa. Então, a gente tem que colocar lá um CTA de concordância dessa pessoa, garantindo que ela deixe a gente ter esse dado. E apesar da gente ter uma base de leads muito grande, mais de 6 mil leads no RD Station, o RD colocou uma ferramenta que é de consentimento retroativo, que consiste no CTA. Ai, meu Deus! Para entrar em contato com esse cliente, para ele garantir para a gente que está tudo certinho, para a gente sair de acordo com a lei e garantir alguns documentos jurídicos aí. Tranquilo, Mari. Eu vou fazer um comentário só no final, porque, igual você comentou, eu acho que a LGPD tem que ser prioridade, porque essas multas podem chegar a milhões de reais ano que vem. Milhões, 50 milhões. Exatamente. Então, a gente tem que ter esse cuidado ano que vem. Não Gabriel, pode, nem. Você está mutado. Percebi agora. Mariana, parabéns pela sua candidatura e pela proposta. Eu queria que você entrasse mais em detalhes sobre o phishing, porque você traz o funil em Y como uma proposta, mas a gente teve uma experiência, a gente está tendo, né, no CPA, uma experiência com o phishing. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre a efetividade e sobre como está sendo feito, primeiramente. Depois eu tenho outra pergunta. Eu acho complicado a gente considerar a efetividade do phishing hoje, considerando que nossos leads eles são pouco educados, então eles recebem pouca nutrição. Apesar disso, a gente tem, do tempo que eu entrei no CPA, né, que não é muito, mas eu consegui entender bastante coisa, eu vi que o phishing não estava dando certo no início, mas agora a gente teve bons resultados na última semana, trazendo bons leads para isso. Então, para a gente continuar investindo na estratégia de funil Y e no phishing, eu defendo muito que a gente tem que investir em e-mail marketing, na automação, para a gente nutrir esses leads e ter mais efetividade na hora do contato. Entendi. Então você acha que hoje a gente faz a qualificação errada dos leads no site, além de, claro, não ter os métodos de fazer isso, por não ter justamente tanto conteúdo ou... Não necessariamente eu acho que a qualificação é equivocada. A gente qualifica de acordo com o que a gente espera desse lead. Então, localização, a pessoa que toma a decisão em A, B, de 0 a 90, né? Onde converteu, quantos pontos dá. Eu não acredito que a nossa qualificação seja ruim, não. Eu acredito que a gente precisa realmente nutrir mais esse cliente, esse lead. Tá, mas se a gente não acha a qualificação ruim e ele chega qualificado, teoricamente, de acordo com o nosso parâmetro de qualificação para o phishing, a gente deveria ter mais leads convertidos em diagnóstico, né? É verdade. Então, eu concordo com você. Não tinha tentado esse ponto. Provavelmente a gente pode colocar mais pontos para conversão e reconversão desses leads na próxima. Tá, e aí a sua proposta de ação sobre isso, do funil em Y, é muito mais relacionado a justamente conseguir trazer mais conteúdos, né? Esse é o ponto principal. Você acha que no processo do CPA envolvendo isso, a gente não tem que fazer alterações a princípio? Ou não? Como assim? É porque você traz que o nosso problema com o phishing vai estar muito mais ligado à forma que a gente nutre ele no site. Educação, Então, sim. sabe na hora que ele entra na UCJ, na hora que a gente tem o contato, como é o processo, se já está na forma correta. Não, a gente pode adaptar isso de acordo com o lead scoring. Ah, desculpa. Por favor, responde na próxima. Que acabou o tempinho. Então vamos. Acho que não esqueci de ninguém. Gabriel, abaixa o joinha aí pra gente, por favor. E pessoal, gerentes que forem perguntar, por favor, levantem a mão agora que a gente começa a sessão de vocês. Pronto, se quiser começar, fica à vontade. Eu escutei. Sim, exatamente. Beleza. Ei, Mari, tudo bem? Parabéns pela sua candidatura, primeiramente. Minha pergunta é um pouco mais para entender sua noção histórica, tá bom? Então, primeiramente, eu queria entender de você, se você sabe me dizer quais são as iniciativas estratégicas desse PE, então, desde 2018 até agora. E, em cima disso, eu queria que você analisasse criticamente o posicionamento e o direcionamento do marketing nesse PE, dando foco para o início, 2018 e 2019. Tá, então vamos lá. 2018, eu sei que teve inteligência competitiva. Então, inteligência competitiva, teve a instituição do CRM no Pipefy, teve a primeira tentativa do CPA e terceirização do Eds. Em 2019, teve a reestruturação do ROI, eu acho, e a inteligência comercial de novo. E em 2020, agora a gente tem a estruturação do site e trazendo de volta o CPA. O que mais?
Ok. Agora, em cima disso, eu queria que você me desse o posicionamento e direcionamento que o marketing estava adotando no início do PE. Sempre Tá. analisando o desenvolvimento. Tá, então eu acredito que no início do PE era muito uma intenção de processualizar as coisas, muito do CRM. Então a gente tinha, assim, em 2018 a gente ainda não tinha o marketing de conteúdo terceirizado, a gente ainda não tinha as coisas processualizadas, então eu identifico como intenção do diretor da época tentar processualizar isso muito pelo CRM e pela inteligência de mercado, de competitiva, no caso, eu acho que foi do Galveira. De tentar compreender onde a gente se encaixa para ter estratégias melhores para a gente atuar em cima delas. O CPA também foi uma tentativa de fazer isso, mas acabou que não saiu muito do papel. Ele terceirizou os ads por ele ter visto que não tinha conhecimento técnico exatamente sobre isso, então ele não conseguiria direcionar e trazer as melhores pessoas para isso. 2019 voltou com a inteligência competitiva, mas também não saiu muito do papel por não entenderem direitinho quais que eram os outputs que tinham que sair dessa iniciativa. E agora o foco no site é muito para o branding, eu acho isso muito positivo e o CPA veio dando certo. Boa. Nayara. Mari, parabéns pela sua candidatura, pela sua proposta. Eu queria saber de você como que você avalia os pontos de contato com lead, cliente, e quais ações você, como diretora de marketing, pretende fazer para contribuir com a melhoria desses contatos e melhorar o relacionamento com o cliente. Obrigada pela pergunta, né? Eu acho que hoje a gente é focado muito em checkpoints, e isso foi muito falado pelo Luiz na nossa capacitação da Elo. A gente tem contatos pautados em checkpoints. Então, o cliente chegou, tem as reuniões da equipe comercial e depois vai ter todo o projeto e depois a gente coleta NPS 1 mês e 6 meses. Então, não é pautado pensando em experiência. O que eu acho que a gente pode fazer? Eu acho que a gente pode fazer um fluxo de nutrição específico para o cliente, pensando na atuação do marketing específica, em que a gente possa manter um relacionamento com esse cliente mais próximo, enviando e-mails que façam sentido para a solução dele, também mostrando o que o CJ faz, porque são muitos os clientes que não entendem quais são as nossas soluções. Os clientes entendem que a gente resolve o problema deles, mas não necessariamente que a gente pode resolver outros tipos de problema. Então, acredito que a gente ter esse contato mais próximo é importante. Também acredito que o relacionamento do GN com o cliente no início é muito pautado em cobranças. Então, a gente pode fazer nesse meio termo e-mails que façam isso por vocês, para não dificultar o relacionamento e tal, para a gente ter processualizado isso, né? Então, pode depender muito da sensibilidade do GN, o tom da mensagem e tal. Acho que uma vez que a gente processualiza, eu acho que isso fica mais fácil. Obrigada, Mari. Boa. Marcos. Mari, parabéns pela apresentação e pela candidatura. Eu queria voltar na pergunta que o Conselho te fez sobre o NPS pós-execução 6 meses. E aí, na sua resposta, você fala que o problema do NPS pós 6 meses é, tipo assim, o contato que a gente tem com esse cliente depois desse tempo da execução do projeto, né? E é até um ponto que você toca na resposta para a Nayara e também toca na sua proposta, que é sobre CX. Eu queria saber de você o quanto que é responsabilidade do marketing esse contato pós-execução do projeto e o caso eleito, o que você faria para cuidar desse cliente, sabe? Depois que ele já finalizou, que a gente de projetos já finalizou com ele. Ótimo. Considerando o artigo 31 do Regimento Interno, o 9º inciso, fala que é dever do marketing a gente ter um relacionamento, esse é o projeto com os clientes. Então, eu vejo isso como uma obrigatoriedade nossa, do marketing, e isso não vem sendo feito. Eu acho que a gente pode criar um fluxo de nutrição, um fluxo de contato, nem que seja newsletter, para esses ex-clientes, para a gente manter um contato mais próximo com eles, e até porque depois de 6 meses já é um bom tempo longe da UCJ para a gente estar no top of mind dessas pessoas, para eles lembrarem da gente, para criar uma possível retenção. Eu acho importantíssimo a gente ter esse canal aproximado dos clientes, por e-mail. Sem cansar o cliente, isso é muito importante, porque isso foi muito dito em todas as reuniões com os clientes, que eles não aguentam mais a gente ficar ligando para eles, então contato por e-mail, distante, mais tranquilo. Show, obrigado. Boa. Gi. Oi, Mari, parabéns pela candidatura. E, Mari, eu tenho 2 perguntinhas. A primeira é a respeito do quesito de recrutamento, porque tendo em vista que a gente tem esse interesse na UCJ de ter uma UCJ mais diversa, eu gostaria de ver com você o que você pensa que poderia ser feito para incentivar com que pessoas diversas comecem a ver valor na UCJ e se interessem pela UCJ.
E a minha segunda pergunta é a respeito do que você citou com relação ao endomarketing, que você fala da newsletter. E aí, atualmente, a gente, como de RH, eu e o André, a gente tem bastante coisa no nosso dia a dia para fazer. E há várias das ações, como o Jotinha do Dia, Mandou Bem, são coisas que a gente faz que tomam tempo da gente. E aí eu queria ver com você, tipo assim, como que você pensa de operacionalizar isso a respeito de periodicidade, responsáveis? Como que a gente pode otimizar o relacionamento com a interface com o marketing para que isso não se recaia só para o RH? Tá. Pensando em diversidade, o principal ponto que eu acredito da gente fazer um pré-recrutamento é a gente fazer palestras mostrando para as pessoas da face que a CJ faz. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu não concordo que a gente tem que vender uma coisa que a gente não é. Então, eu não acho que a gente tem que falar que a gente é 1 milhão de vezes diverso, incrível, maravilhosa diversidade, mas a gente tem que mostrar que a gente está mudando e tentando fazer isso. Uma iniciativa incrível é o Teto, né, que vai ter capacitação quarta-feira, e eu acho que a gente tem que começar fazendo isso mesmo, divulgando para as pessoas a nossa tentativa de trazer pessoas mais diversas. Então, dar uma palestra, dar uma aula, uma capacitação, não sei se seria uma capacitação, mas uma aula mostrando as pessoas diversas da OCJ e falando como que é para elas fazerem parte da OCJ e como que isso está mudando. Porque eu não concordo que a gente tem que falar uma coisa que a gente não é, a respeito do endomarketing. Agora, eu vejo os RHs muito sobrecarregados com isso e eu vejo que isso tinha que ser um esforço mais dividido entre marketing e RH, considerando que os dois trabalham para o mesmo fim, que é o endomarketing para os clientes. Então, eu acredito que isso possa ser mais bem dividido entre as células e seria o e-mail, no caso, seria pegando os insumos de vocês, mas seria processualizado inteiramente pelo marketing. Isso seria definido direitinho nas reuniões quinzenais que já existem de endomarketing entre as células, respeitando o tempo, sempre chegando no horário. Importante. Boa. André. Oi, Mário, parabéns pela proposta. Assim, eu queria te fazer uma pergunta em relação ao CPA. O CPA vendeu 2 projetos até agora. A primeira pergunta é quantos projetos a OCJ vendeu esse semestre? Mas segura aí, depois você fala. Depois disso, entendendo que o inbound da OCJ também não é tão bem estruturado, e o CPA também não, me corrija se eu estiver errado, acredito que o inbound trouxe mais clientes, vendeu mais projetos que o CPA, consultoria sênior não tem inbound, e o inbound é exclusivamente tratado pelo marketing. O CPA exige um esforço externo da célula, então exige o esforço dos consultores. O quão viável o CPA é para a empresa e o quão efetivo ele realmente e colocando em contraponto, desculpa, o quão efetivo ele se tivermos um inbound muito bem estruturado. Eu não sei do semestre, mas naquela tabela que eu fiz, considerando desde o período que o CPA existe, eu sei que foram mais ou menos 12 vendas, e dessas 12 vendas são 12 do CPA realmente. O principal canal de chegada é a internet, e seguido de indicação e fidelização. Fidelização foi muito importante esse semestre. Considerando isso, eu vejo que a estratégia de chegada ativa, apesar de não ter trazido muitas coisas ainda, a gente não pode criar muitas análises em cima disso. Por quê? Vou explicar. É muito recente, começou em julho desse ano, e o que a gente tem de insumo disso é que está trazendo chegada no momento de pandemia, mas apesar de tudo, a gente tem que considerar que estamos em um momento de pandemia. Então, eu acho complicado falar disso, já pensando no próximo PE, de ter ou de não ter. Eu considero que temos que ter para continuar esses testes e vendo como que o CPA vai funcionar, porque eu acredito que ele está trazendo insumos positivos. Que mais? O quão válido o CPA é se tivermos um inbound muito bem estruturado? Acho válido de toda forma, porque eu acredito que muito do futuro, talvez não em empresas de consultoria, mas o funil em Y é muito positivo para a gente entrar em contato mais assertivo com essas pessoas. Então, pode ser que no futuro, não sei dizer, a gente paute mais em phishing do que em outbound prontamente dito, mas eu acredito que seja uma estratégia muito relevante para a empresa. Também considerando que o MED, a maior parte dele faz outbound, é importante a gente pensar nesse cenário. Obrigado. Débora. Oi, Mari, parabéns pela sua candidatura. Eu vou fazer 2 perguntas, a segunda pergunta é mais para o final, caso dê tempo. A primeira pergunta é em relação a CX. Eu vi que você falou bastante disso na sua proposta e eu particularmente sou muito a favor. Porém, a gente, com a passagem do GRC para GSC dentro da sala de projetos, a gente perde o relacionamento do marketing
na execução do projeto. Aí eu queria saber um pouco o que você acha que a gente pode fazer para poder continuar esse relacionamento, pensando bastante que é difícil eles lerem os e-mails, pensando eu como GP mandando repasse, eles nunca leem. Então, tipo assim, eu queria saber um pouquinho sobre isso e também uma análise crítica sua sobre o relacionamento entre projetos e marketing. Eu acho que o cargo do GSC, ele é muito proveitoso, ele consegue tirar muitos insumos dos clientes, só que, igual eu comentei, ele é muito pautado em checkpoints. E uma coisa que foi muito, muito comentado na iniciativa de CX é que a gente tem que ter um relacionamento perene. Então, eu realmente consegui pensar apenas na estratégia do e-mail marketing de ser uma coisa constante, processualizada, mas eu acredito que o marketing também pode utilizar a verba de brindes para clientes, que a gente tinha o café, para fazer coisas mais assertivas. Então, eu acredito que a gente pode usar o café no começo do projeto, por ser um brinde mais genérico. Então, eu acredito que tem que ser no começo, com uma cartinha escrita à mão, assim, um detalhe, uma coisa do marketing mesmo, até porque eu sei que vocês já são muito sobrecarregados. Então, deixa isso para a gente, não que a gente não seja sobrecarregado. E aí, ao fim do projeto, a partir do momento que a gente conhece melhor esse cliente, a gente tem condições de oferecer um brinde mais específico para esse cliente. Isso hoje em dia acontece, mas depende muito da sensibilidade do GP. Então, a partir do momento que a gente processualiza isso, pensando em separar a verba, a gente tem uma lista de coisas que fazem sentido, eu acho que é que o marketing pode atuar além dos e-mails. Segunda pergunta? É analisar criticamente o relacionamento do projeto de marketing. Eu acho que projetos de marketing, eles têm um relacionamento pautado na reunião de segunda-feira, com planejamento de negócios e no grupo do WhatsApp específico, mas eu acho que isso está muito distante e é por isso que eu estou propondo a reunião de vendarketing, onde a gente vai ter um escopo definido para tratar de partes que fazem sentido para as duas células, porque elas trabalham juntos para o mesmo fim. Show, obrigada, Mari. Luísa? Oi, Mari, parabéns pela candidatura e pela apresentação. Eu queria te fazer uma pergunta voltada para a questão de alguns indicadores, porque os indicadores de marketing que se enquadram na perspectiva de clientes stakeholders e buscam atingir o objetivo estratégico de garantir a satisfação dos clientes são indicadores de NPS e de retenção. E você comentou que você acha que o indicador de retenção tem que ficar na célula de marketing, e eu queria entender quais são os esforços que você acredita que podem ser feitos para a retenção ser aumentada pelo marketing. Eu acredito que o indicador de retenção tem que ficar na célula de marketing primeiro, porque representa o canal de chegada. Então, assim, a partir do momento que é um canal de chegada representa muitas vendas, eu acho que faz sentido ele ficar com a gente. E também considerando o nono inciso de relacionamentos, blá, 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 já comentei sobre isso. Hoje, as ações do marketing, quando o cliente se torna cliente, elas são muito brandas. Então, considerando todas as ações que eu proponho de CX, o relacionamento entre projetos e marketing na reunião de vendarketing, tudo isso eu acho que a gente pode fazer esses brindes mais genéricos no começo, mais específicos no final, eu acho que podem ser feitos pela célula de marketing para a gente aumentar a retenção de membros. De membros, não. De membros também, mas de clientes. Obrigada, Mari. Boa. Esqueci de alguém? Algum gerente quer perguntar? Se não, vamos para os consultores. Os consultores que quiserem levantar a mão, fiquem à vontade. Vamos começando com o André, que foi o primeiro mais rápido. Engatilhado já, levantar a mão. Beleza. Mari, primeiramente, parabéns pela candidatura e pela apresentação. E voltando um pouco na questão que a Giovana perguntou, eu acho legal esse fato de mostrar que a gente mesmo está querendo mudar o CJ, está numa empresa mais diversa, acho legal passar isso. Mas eu gostaria de saber como que você imagina na sua gestão que a gente poderia passar disso de um desejo nosso, de um desejo de tornar a CJ mais diversa, para passar para a face como o desejo dessas pessoas mais diversas quererem entrar no CJ, fazer esse querer entrar. Eu acredito que, assim, igual foi feito muito quando a gente não estava em pandemia, a ida de mulheres em sala de aula, mostrando que a UCJ tem mulheres e que as mulheres têm lugar de poder, é muito importante. Então, eu sei que muitas pessoas da minha sala que estão aqui hoje, muitas mulheres, vieram vendo a Maia presidente, e eu acho que isso é muito importante. Considerando outros âmbitos de diversidade, né, a gente pode colocar pessoas representantes da comunidade LGBT e negros para participarem disso, fazerem palestras e tal. Considerando que a gente está no meio online, e eu acredito que a gente pode usar a palestra para fazer recrutamento, assim, sem ser a palestra institucional antes, tipo um workshop, não sei, a gente trazer essas pessoas para falarem um pouquinho como é a realidade delas dentro da UCJ e que as pessoas iguais a elas são bem-vindas e muito bem-vindas, a gente quer isso muito. Mas eu não acho que a gente possa vender uma coisa que a gente ainda não é. A gente tem que focar que a gente está tentando ser.
Beleza, obrigado. Boa. Cécile? Mari, parabéns pela candidatura. Eu queria perguntar para você o seguinte, dado que muitos consultores sentem que os diretores são um pouco longe, né, eles ficam um pouco afastados, não tem tanta essa proximidade entre os consultores e os diretores, eu queria saber o que você pretende fazer para aumentar essa proximidade entre os cargos. Eu acho que a gente pode unir o útil ao agradável. Então, a partir do momento que a gente está querendo ter mais estratégias de CX, focando mais na experiência como um todo do cliente, e a gente também pode pensar em ter um relacionamento melhor, tirando um pouco a hierarquia de consultores com corpo gerencial, eu acho que a gente pode se pautar muito numa estratégia que foi feita pelo RH no começo do ano, que foi juntar grupos e fazer todo mundo pensar por objetivos. Então, assim, eu imagino que isso possa ser feito, o RH separar a gente em grupos, do jeito que eles inteligentes lá, eles sabem como é que faz mais sentido separar a gente entre grupos e fazer todo mundo trabalhar junto em prol de uma mesma coisa. Então, a gente vai tirar um pouco a coisa da hierarquia e todo mundo vai trabalhar junto. Eu acredito que isso possa aproximar um pouco os consultores do corpo gerencial e aí a gente ainda vai trazer outputs positivos pensando em CX, experiência do cliente como um todo. Essa iniciativa do RH foi muito positiva, eu achei muito interessante no começo do ano. Então, seria tipo uma iniciativa como foi os squads do planejamento estratégico? Poderia ser. Eu não sei se necessariamente uma iniciativa, mas um trabalho em equipe que não demande de tanto tempo das pessoas e que façam elas ficarem mais unidas. Entendi, Mari. Obrigada. Gabriel? Boa tarde, Mari. Primeiro, parabéns pela sua candidatura e apresentação. Eu notei bastante que na proposta você falou em gestão de conhecimento, né, em estruturar mais processos de marketing. E, ao mesmo tempo que você fala disso, você também conversa um pouquinho sobre algumas inovações e, provavelmente, no começo do ano que vem, algumas medidas vão precisar ser tomadas, né? Por exemplo, a lei de proteção de dados vai exigir um pouquinho da atenção da nova diretoria de marketing. Então, eu queria perguntar para você se existe um planejamento onde você planeja, a primeiro momento, ficaria mais responsável em implementar essas mudanças, deixar tudo mais estabilizado na célula, principalmente em relação à lei de proteção de dados, para depois começar a estruturar mais alguns processos e garantir essa gestão de conhecimento? Ou se você faria isso simultaneamente? Assim, existe algum planejamento? Como é que isso aconteceria? Eu penso em trabalhar com base em sprints, mas não necessariamente precisa ser uma coisa de cada vez, considerando que não demanda de muito esforço. Claro que demanda de esforço e de tempo, mas muitas dessas ações, muito do marketing hoje ele é terceirizado, né? Então, assim, as ações de inbound com a colina não vão demandar de tanto tempo, são mais de análise e gestão. Então, elas podem ser feitas concomitantemente, do mesmo jeito que a chegada paga. Então, eu acredito que isso possa ser feito em conjunto e eu quero focar muito na gestão de conhecimento, considerando que durante os meus estudos para a sabatina, fui olhar as coisas do box e tinha pouquíssimo conteúdo referente ao marketing. Então, eu acho que é muito importante para deixar de legado para as próximas gestões, a gente entender direitinho o que foi feito, como foi feito, sem depender tanto dessa pessoalidade, da gente ter que procurar uma pessoa para entender o que foi feito. Já respondi? Entendi. Então, você propõe que a gestão de conhecimento não seja algo a mais, mas seja uma coisa mais fundamental na sua gestão. Exatamente. Entendi, perfeito. Obrigado. Tem que estar no fim de cada processo. A gente não pode seguir os processos sem ter feito gestão de conhecimento. Obrigado. Malu? Oi, Mari, parabéns pela sabatina. A pergunta que eu queria fazer é em relação ao CPA. Você propõe uma rotatividade maior dos membros, que eu acho muito boa, é o que os membros que entraram procuravam mesmo, mas a gente está passando por muita dificuldade pensando nesse quesito de rotatividade e de qualidade das ligações que são feitas para os leads e das qualificações. Tanto que agora a gente está cogitando voltar com as pessoas mais experientes para os cargos iniciais, que eram os de ligação e de qualificação, porque eles são realmente as pessoas que estão dando mais resultados. Então, como que você vê isso? Como que você propõe uma rotatividade, pensando que é difícil ter rotatividade sem perder a qualidade e ter uma gestão de conhecimento? Show. Antes de mais nada, eu espero que o CPA e a estratégia de marketing de outbound, enfim, cold call, cold e-mail, isso seja ensinado desde o trainee. Isso foi uma coisa falada muito pelo diretor de marketing da Mais, e eu acredito que isso vai fazer sentido, primeiro, para a gente gerar mais rapport, as pessoas terem verem mais valor no CPA e já irem
aprendendo. Eu sei que hoje, se vocês estão com a gente, né, porque eu também estou no CPA, com a ideia de fazer um treinamento de CPA, como se fosse um mini trainee para as pessoas, para elas aprenderem isso. Então, uma vez que isso já foi feito no trainee, as pessoas já sabem como fazer, essa rotatividade não vai ter perda de gestão de conhecimento, porque todo mundo já vai estar ciente. E eu acredito que a rotatividade foi o ponto mais falado da minha pesquisa que eu fiz com os consultores e também foi uma coisa que eu entrei procurando. Eu entendo que agora a gente está com uma meta de bater a meta de faturamento da BJ, então seja complicado nesse sentido, mas eu acho que a rotatividade é muito bom para a gente se desenvolver também, a gente aprender outras coisas. Então, como IC, a gente aprende uma coisa específica, como SDR, a gente aprende outra coisa específica, e eu acho que membros antigos não deveriam parar de ligar. Se eles pararem de ligar, eu acho que eles podem ir para, tipo assim, fazerem outra coisa, entendeu? Eu acho que a gente perder essas pessoas para elas estarem na administração não faz sentido, e é por isso que eu acredito que quem tem que estar na administração do CPA é o gerente de marketing. Entendi, obrigada. Manuel? Então, Márcio, parabéns pela candidatura, primeiramente, né? E saindo um pouco da parte mais técnica, você assumindo um cargo de diretoria, você vai se tornar uma liderança da empresa. Que tipo de liderança você quer trazer para a empresa como um todo? Eu sei que tem 3 tipos de liderança na administração, eu estudei isso mais ou menos, não vou saber te dizer exatamente qual tipo de liderança, mas todo mundo que já trabalhou comigo, eu sou uma pessoa assim, eu gosto das coisas bem feitas e certas, mas eu dou muita liberdade, óbvio, né, porque eu também não mando ninguém, mas eu acredito que sendo diretora de marketing, meu relacionamento com o gerente de marketing vai ser muito aberto e muito equivalente, muito pautado no que acontece hoje na célula de RH, que eu vejo que é muito horizontal. E eu acho que a gente está trabalhando junto para o mesmo fim, então eu pretendo ter uma liderança mais pautada nesse sentido de equidade, igualdade, equilíbrio. Acho que é isso. Era isso, fechou. Boa. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Já levantou a mãozinha. Mari, parabéns pela candidatura. A minha pergunta é a seguinte. Hoje a gente se vê num cenário que talvez a gente possa cair de cluster. E a minha pergunta é se a sua postura será a mesma, em sentido das suas propostas, ou se mudaria algo. Tá. Considerando as metas de cluster da BJ, eu sei que a gente tem que bater mais ou menos 6 coisas ali, então faturamento, NPS, presença de membros em evento, presença de membros executando projetos e indicações de EJ. A partir do momento, considerando, caso a gente caia, a gente tem que, eu acho que as nossas ações não podem impactar na nossa estratégia, então a gente tem que continuar direcionando para a estratégia da OCJ. Eu não acho que isso tem que voltar todos os nossos esforços para bater a meta e subir de cluster. Eu acho que a gente tem que estar focado na nossa estratégia inicial da OCJ, mas eu acho que a gente tem que reverter nossos esforços para isso. Então, com a caída de cluster pode ser negativo para a nossa imagem do branding, considerando o MESH, a nossa força, nós sempre fomos cluster 5 e tal, mas caso a gente caia, eu acho que não saindo muito da estratégia, a gente pode trabalhar para bater essas metas, as metas da BJ, claro. Muito obrigada, Mariana. Xuxa. Alguém mais? Gabriel, quanto tempo a gente tem? 8 minutos. Bom, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, vamos voltar então, fazer a segunda leva de perguntas. Conselho e diretoria, quem quiser levantar a mão e começamos. Dodó, fica à vontade. Mari, voltando um pouco no quesito de indicação, que acho que você trouxe essa possibilidade, né, do VPI, mas pelo que eu entendi, ele é mais focado em conseguir indicação de clientes, né? Tá. Então, assim, olhando o ano passado, né, que foi um ano muito relevante no resultado de indicações, a gente tem muitas indicações, a maior parte delas, na verdade, vindo do MEG e da UFMG. Então, tanto alunos quanto professores, funcionários, etc. E também algumas indicações, um número relevante de indicações vindas de membros e depois clientes. Então, eu queria saber se nessas outras fontes e origens de indicação você tem plano de ação pensado e você acha que foi feito algo ano passado que deixou de ser feito esse ano? O que aconteceu para a gente ter observado essa queda nesse ano?
eu considerei muita indicação, considerando os clientes, muito pela análise das análises externas, nossa, análise da análise, mas enfim, pela análise externa, que tinha lá falando que mais de 90% dos clientes e 80% dos não clientes indicariam ao CJ. Então, pensando que a gente tem esse dado comprovado, eu acho que a gente pode usar nossos esforços para garantir que os clientes trabalhem para a gente, mais ou menos assim. E seria uma chegada mais conforme, considerando que eles conhecem a gente e sabem para quem indicar. Tá. Pensando nos outros, eu acredito que eu realmente não pensei exatamente em um plano específico para cada canal, para cada chegada, né? Para cada nível de indicação. Mas eu acredito que, a partir do nosso contato mais próximo com as outras EJs, pensando no relacionamento com o MED, a gente pode incentivar isso nesse sentido. E os membros, hoje a gente tem a bonificação de R$100 revertidos em curso para membros que indicam, mas eu não acho que isso seja tão evidenciado assim, então eu acho que a gente pode falar mais sobre isso. Eu não sei, eu não acho que isso seja muito falado sobre, eu não acho que as pessoas saibam tanto assim. Então, acho que a gente pode divulgar isso também. Mas pode ser uma opção fazer o VPI para os outros canais de indicação. Eu realmente não tinha pensado nisso. Obrigada. Hubert? Estou contemplado. Muito bom. Camila? Mari, você chegou a falar um pouquinho de retenção e fidelização e da responsabilidade do marketing sobre isso. E eu queria que você detalhasse um pouquinho mais como que você pensa que projetos em execução, então gerentes e consultores, podem unir-se com o marketing para conseguirem mais esse objetivo em comum, interfaces que você acha que podem ser interessantes que também envolvam a célula de projetos, esse tipo de coisa. Show, Carlos. A partir do momento que eu proponho a reunião de vendarking, justamente para a gente ter esse contato mais próximo, o que eu vejo acontecendo? Eu vejo o GSC trazendo muitos insumos dos clientes e o gerente, né, trazendo os insumos que a equipe passou para ele de como a gente pode ter um contato melhor com esse cliente. Então, dependendo do tipo de cliente, não faz sentido a gente direcionar para ele um conteúdo específico, ou é um cliente que já está retido, então não precisa ficar mandando para ele conteúdo sobre o que o CJ faz. Então, eu acho que esse relacionamento ali na reunião de vendarking, a gente vai saber o que direcionar para esse cliente específico, de forma que ele tenha, seja melhor para ele, né? A gente tem que pensar sempre no foco no cliente. E só para entender, então, quem seriam as pessoas presentes nessa reunião? Eu acredito que é a equipe de marketing, né? Então, assim, gerente e diretor, e o corpo gerencial de projetos, mas como isso não foi feito e tal, e eu sei que tem esse mesmo escopo na reunião de segunda-feira, a gente pode ver como é que seria mais eficiente, o que faria mais sentido, considerando a agenda de vocês, que é sobrecarregada. Tem mais tempo, Otávio? Tem. Tá, pensando nisso, tipo assim, e bota fé de a gente pegar a galera mais de vendas e o GSC também, mas pensando nessas retenções, tipo assim, direto de um projeto, tipo, tá executando, vamos reter para outro projeto. Você pensou em chamar consultores e gerentes de projetos também? Gerentes de projetos, sim. Consultores não necessariamente, não tinha pensado a respeito. Isso pode ser uma opção. Agora acabou. Pedro? Rapidinho, a gente tem quanto tempo, Gabriel? 5 minutos. Ah, suave. Então, Pedro. Mari, eu vou continuar um pouco na minha primeira pergunta, falando de indicação. E aí, assim, o que eu queria saber é o seguinte: se a gente avaliar esse ano, até o mês de julho, nosso resultado de indicações acumulado era superior ao do ano de 2019. Ou seja, a gente estava tendo um desempenho melhor do que o do ano de 2019. E eu queria saber, na sua visão, e depois do mês de julho, todos os meses a gente teve um resultado inferior. Então, eu queria saber, na sua visão, o que isso aconteceu? Por que, tipo, exatamente nesse momento que tem essa quebra, essa troca de gestão, mesmo não trocando a gestão do marketing, por que nessa virada de semestre a gente tem essa mudança de desempenho? Muito se comenta que... Foi quando a Thaís Terra saiu, não foi? Só me confirma. Eu acho que foi. Falando em projeto, é quando a Thaís sai e eu entro. Tá. Muito do que foi, do que eu escuto falar, do que eu conversei muito também com a Thaís Terra sobre as retenções, é que ela tinha um contato muito próximo com os clientes e ex-clientes, gerando essa retenção mais ativa. Então, eu acredito que, considerando primeiro essa quebra na comunicação, né, que era muito pessoal, vindo da Thaís, isso pode ter acontecido também. Só um comentário rapidinho, o resultado que eu comentei é de indicações. Indicação, eu tô falando de retenção, desculpa. Não, Não, então cancela. A gente não pode falar muito de indicação
a gente não sabe de onde elas vêm, não consegue controlar elas direito. E é muito com esse intuito de entender de onde vem e ter uma previsibilidade, conseguir controlar elas, que eu estou tentando propor essa automatização da indicação. Considerando a pandemia, é muito complicado da gente analisar como foi, igual a chegada caiu, no geral, as indicações. Eu não acho que tem a ver com qualidade de projetos. Eu acho que os projetos continuam muito bons. Eu realmente não sei explicar o que aconteceu. Tranquilo. E qual ação de marketing você acha que estimula a indicação? Bem pontual mesmo. Eu acho que a gente pode disparar e-mails no método e explicar como é que funciona para a gente indicar. Tá. Falar com eles no momento que eles estão mais quentes, então pós-kickoff e depois a entrega final. Uhum. Obrigado. Gabriel? Mário, eu quero conversar um pouquinho sobre a questão da conversão de visitantes para leads no site. Você trouxe isso na sua proposta, mas eu senti que você não aprofundou muito em como que a gente vai resolver esse problema. E aí eu queria uma análise sua e um posicionamento sobre isso. Tá. A gente tem muitos visitantes, a conversão de visitantes para leads é boa, mas a nossa conversão de leads para oportunidades é baixa. Então, eu analisei o nosso RD Station de cima a baixo. A gente tem 29 fluxos de marketing hoje. Desses 29, 25 são ativos e desses 25 são, tipo assim, menos de 10 que foram criados em 2020. Então, eu vejo como principal problema a baixa nutrição dos clientes, a baixa conversão, reconversão nesse sentido de caminhar no fundo do funil. E é por isso que a gente tem a conversão mais baixa. Eu analisei em porcentagem e a gente tem, agora nesses meses, está sendo... eu olhei antes de vir para a reunião, calma. Em outubro, a conversão era menos de 4%. Era menos de 4%, você diz, de leads para oportunidades, né? Leads para oportunidades. Entendi. E aí a criação de mais fluxos e conseguir nutrir por artigo e por material rico vai ser a solução para isso? Eu acredito que sim, é o que prega o inbound marketing como um todo. E lembrando que materiais ricos não tem que ser apenas e-books, eles podem ser infográficos, o pessoal vê muito valor em webinar, então assim, a gente pode explorar esses outros canais para tentar converter e gerar um maior fluxo de nutrição. Tudo bem, obrigado. Boa, quanto tempo, Gabriel? 2 minutos. Boa. Vou fazer uma pergunta para você, Mari. Voltando àquela terceira pergunta da diretoria, calma. Voltando àquela terceira pergunta da diretoria, sobre a meta de chegada. A gente faz aquela pergunta muito pensando que a meta, justamente igual você pontuou, é realmente buscando alcançar nosso processo interno de ter todo mundo alocado ou alocar de acordo com a porcentagem do IC. A questão é que se eu como marketing, ou você como marketing, ou hoje como marketing, pode fazer mais, e pode alcançar mais que essa chegada, então nossa meta está falando para a gente que a gente não está, a gente está alcançando resultado, assim, a nossa meta não estimula, isso que eu quero falar. Tipo, por Falcone a gente tem um problema bom, que é tipo assim, a gente tem uma meta, a gente está batendo essa meta, porém a gente não está colocando uma meta acima da nossa média histórica, da nossa média geral. E é por isso que a gente questiona essa questão de a meta de chegada não estimula a alcançar mais resultados que estimulariam o marketing, estimulariam novas ações do marketing. Então, você ainda continua achando que a forma que a gente estrutura essa meta é a forma correta? Deixa eu ver. Eu acho que sim, porque se a gente tiver uma chegada muito grande, tipo, sem pensar... Se a gente só tiver uma chegada muito grande, sem balizar o IC, o que vai acontecer? A gente pode ter um cenário de sobrealocação e pode impactar a célula de RH, pode impactar a célula de projetos, pode impactar todos os âmbitos da UCJ, e aí a gente não tem dados suficientes para ver se você é desenvolvedor e tal. Isso é uma coisa muito meio polêmica, assim. Então, eu acho que pensando no desenvolvimento do membro, das coisas como elas são, eu acho que tem que continuar do jeito que é. Sim, mas isso não é um problema hoje, porque se eu tenho mais projetos... Isso não é um problema hoje, pode ser nunca um problema, porque uma vez que eu tenho mais projetos do que eu pensei em alocar, eu posso simplesmente escolher projetos. Então, ter mais chegadas é sempre bom para o marketing, sabe? É verdade. Você pode escolher. Eu realmente não tinha pensado nisso. Você muda sua opinião sobre a formulação da meta de chegada? Acho que a gente pode estudar e ver o que faz mais sentido para o próximo PE e bater ela sempre. Tranquilo. Eu falo isso não criticando, falando que ela está sempre errada, é porque eu acho que faz muito sentido alocar para o 100%, porém, igual eu falei, eu acho que faz muito sentido ter mais 100% também para justamente poder escolher projetos. Poder escolher, realmente é um ponto, poder escolher, nossa.
Mas é isso. Gabriel, tem quanto tempo? 40 segundos. A gente tem uma pergunta da gerência. Se o Bruno levantar a mão, já é. Alguém da gerência quer? Então, Bruno, vamos com você. 40 segundinhos para responder, tá, Mari? Quando... Tá. Eu vou adaptar um pouquinho a pergunta, Mari. Eu ia perguntar assim, para você me dar uma análise assim, do posicionamento de marketing no PE, tanto hoje no atual PE e até visando a reformulação do PE, do próximo PE. Só que eu estou mais interessado na reformulação. Então, eu queria que você opinasse e analisasse um pouquinho como que pode ser, na sua visão, a transformação do marketing visando o PE, visando a estratégia. Qual que vai ser o posicionamento do marketing na estratégia? Tá bom. Pensando que o PE de 2021-23 ele é pautado orientação, inovação, implementação, com foco no mercado, NPS, faturamento, pensando no que a gente pode atuar agora, que o NPS provavelmente vai para a célula de projetos, a gente pode atuar muito em faturamento. Então, a gente conseguir fazer a chegada de clientes com ticket médio mais alto. Mais 20 segundos, então, para falar sobre o PE atual. O que você critica do posicionamento do marketing atual? Eu acho que a gente, não no posicionamento do marketing do PE, mas a respeito das lideranças, a gente foca muito na chegada, esquece das outras obrigações do marketing, que são também muito importantes, principalmente pensando no CX. Beleza, vai. Boa. Então, gente, com isso a gente conclui as sabatinas de marketing. Lembrando que amanhã a gente vai ter esse processo novamente, porém para as sabatinas de projetos. Então, a Débora e a Luísa vão estar apresentando as propostas delas amanhã. E a gente vai ter o processo sabatina. Lembrando que a votação vai acontecer quinta-feira, a gente vai mandar por e-mail. Se eu não me engano, ela vai acontecer de 10 até 18 horas, então fiquem muito atentos. E só vai poder votar quem participou dessas duas sabatinas de hoje, por exemplo, quem vai poder votar em marketing, quem esteve aqui hoje, amanhã em projetos, a mesma coisa. A gente está fazendo o controle da lista certinho. No mais é isso. Tem alguém querendo falar alguma coisa agora no finalzinho? Tem que falar, só pontuar a questão da capacitação de quarta, então o pessoal fique ligado e compareçam, por favor, até pela gestão de stakeholder, a gente quer muito que toda a empresa esteja lá. E do CPA, que a gente falou mais cedo também, que vai ter uma expansão agora. No grupo de recados. E o Michel mandar lá. É só isso mesmo. Boa. Obrigado, Mariana. Dodó quer falar alguma coisa? Só para... Não sei. Não, tranquilo. Só tava conferindo se você tinha algum recado também, se não tiver, de boa. Não. Tá, de boa. Então, Mari, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Muito obrigado a todo mundo por ter participado hoje. Então, até mais, gente. Obrigada aí, gente, pela atenção. É isso aí.